Uma Mulher por Outra apresenta ela, que é autora em coautoria do livro O Poder Feminino, trazendo o artigo Ressignificando Suas Perdas. Com vocês, Priscila Liquer. Olá, Kelly, tudo bem? Para mim é uma honra. Uma honra é para a gente ter você conosco, com esse tema, abrilhantando aí esse livro. Que coisa, assim, maravilhosa. E mais, não é só é um tema onde trata de desenvolver pessoas e desenvolver percas, que é algo que ninguém está acostumado a ter. Ninguém quer ter percas. Como é que você trata esse tema? Mas antes disso, se apresenta para a gente, fala quem é Priscila Liquer. Então, eu sou a Priscila Liquer e eu sou pedagoga, eu sou mentora, palestrante e agora escritora pelo Instituto Uma Mulher por Outra. E para mim é uma alegria, uma satisfação muito grande, uma honra poder estar participando com mulheres extraordinárias na inauguração deste livro. Para mim está sendo, assim, extraordinário, uma emoção muito grande. Mas a gente quer saber como é trazer esse tema, ressignificar perdas. Kelly, esse tema eu escrevi baseado na minha história de fé, na minha história de superação. Esse tema, eu rasguei o meu coração para escrever esse tema. Que nesse tema, no artigo, eu conto um pouco da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude, em vários momentos da minha vida, onde eu passei por perdas profundas, perda do meu avô, que foi como um pai para mim, eu passei pela dor do luto, perda da ausência paterna desde a minha infância, perdas financeiras, perdas às vezes emocionais, e eu consegui tirar o olhar da perda, da dor e transformar em algo maior. Eu transformei a minha história, eu mudei a forma como que eu conto a minha história. Uau, uau, que bacana. E no livro você não só conta, mas também você mostra também uma trajetória de como o leitor vai também ressignificar essas perdas. E conta pra gente, fala pra gente uma perda e como ressignificar essa perda. Dá aí uma palhinha pra gente que a gente quer saber, né? Como eu já passei por esse processo, então quando a gente consegue passar pelo processo da ressignificação, acaba que a gente consegue ter mais autoridade para poder passar para as pessoas. Porque o que acontece, Kelly, com o nosso cérebro? Nós temos algumas emoções que são básicas do ser humano, e a tristeza é uma delas. E o que acontece quando a gente sente tristeza? A tristeza vem quando a gente perde algo. E a alegria é um sentimento que vem no nosso coração quando a gente conquista alguma coisa. Então, no meu artigo, eu procuro trazer para as pessoas, tirar o olhar do que eu estou perdendo diante dessa perda, diante de um luto, por exemplo, como eu passei pelo luto do meu avô. Como que eu posso olhar para esse luto e tirar o olhar dele como se eu estivesse perdendo alguma coisa, para eu transferir esse sentimento de tristeza para um outro sentimento. Como você faz isso? Conta pra gente. Em relação à perca de na morte. Como o meu avô era uma pessoa muito importante para mim, claro, nós não queremos perder os entes queridos, mas eu trago sempre para as pessoas. A gente não perde as pessoas, a gente ganha pessoas para Deus. E se eu olhar com uma gratidão, se eu olhar com gratidão, e se eu trazer a lembrança dessas pessoas como um legado, porque ninguém morre quando vive no coração de outra pessoa. Então, se eu trazer para mim, para as outras pessoas, essa pessoa, como que foi que essa pessoa trouxe os seus ensinamentos para você, os valores que ela te passou, quais foram os bons momentos que você viveu com essa pessoa? Por que não tirar o olhar, transferir
Vou colocar agora o que eu aprendi com essa pessoa e o que eu quero deixar de legado para essa pessoa. O que essa pessoa me agregou de valor e de princípios, porque o legado você deixa no outro. Que legado que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos? Como que nós queremos que os nossos tataranetos lembrem de nós, do nosso legado? E a escrita do livro é um legado que a gente está deixando. Então, lembrar do outro num luto, na perda de um ente querido, seja ele um pai, a mãe, o esposo ou a esposa, por que então não transferir esse olhar e deixar viver o que a pessoa deixou de bom pra gente? Deixar transparecer isso, a pessoa olhar para você e lembrar, nossa, ela era filha de fulano de tal, esposa de ciclano, nossa, olha como que aquela pessoa era, e eu vejo nessa pessoa um legado, eu vejo que essa pessoa está transmitindo realmente valores que ela aprendeu com aquela pessoa. Isso. E como você falou, né, aí, né, lembrar desses momentos bons vai sempre trazer realmente boas referências dessa pessoa, e essa é a melhor forma de você lembrar de uma pessoa, do que você esquecer desses momentos, né, que você viveu com ela e só se lamentar. E aí você vive em uma lamentação e com certeza não foi esse o propósito que a pessoa quis deixar em nós. Mas quando a gente fala de perdas, é só perder alguém da vida para a morte? Ou existe... Quais são os tipos de perdas? Então, quando a gente já fala em perdas, as pessoas já logo associam a perda de um ente querido. Isso, a morte, né? A morte, a gente já logo pensa, já associa a morte. E na nossa vida nós passamos por vários processos de perda na nossa vida. Hoje você tem algum trabalho onde você possa trabalhar com as pessoas, qualquer perca que ela tenha e ela não consiga lidar com essa perca e nem viver bem? Hoje você tem técnicas, você tem um trabalho, o que você tem para oferecer para essas pessoas? Eu desenvolvi uma mentoria que eu trago para essas pessoas ferramentas baseadas na minha história de ressignificação e que eu fui modelando para trabalhar com essas pessoas a ressignificação dessas perdas, para que elas possam transferir esse olhar. Não estou perdendo. O que eu estou ganhando diante dessa situação? O que eu estou aprendendo com essa situação? Quais são os aprendizados que essa perda está trazendo para mim? Na verdade, é tirar o olhar. Não estou perdendo. O que eu estou ganhando? Se eu estou saindo de um relacionamento, o que eu estou ganhando com isso? Ou de um trabalho, quais as portas que poderão ser abertas para mim daqui para frente? Ou se eu saio de um relacionamento, por que não pensar assim? Agora eu posso olhar mais para mim, agora eu posso cuidar mais de mim, posso me dedicar à minha vida profissional. É tirar esse olhar dali, da perda, porque quando a gente perde algo, a gente sente tristeza. E transferindo isso, o que eu ganho, a gente logo já sente outro sentimento. E você viver essa perca, viver no eterno luto, viver nesse sentimento, né, de vitimismo, porque você não tem mais aquilo que você tanto amava, te impossibilita de viver a vida e inúmeras oportunidades, né? Eu acredito que as pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar, para deixar algo em nós, tudo que a gente tem, tudo que vem à nossa mão, vem também para nos ensinar algo, e se aquilo vai, é porque chegou a hora de ir, né? Que bacana. Fala aqui pra gente como é que a gente te encontra hoje, quais são os lugares que a gente pode te encontrar para poder adquirir essa mentoria, para poder adquirir o seu livro. Além das redes sociais, vocês entrarem lá no Instagram, digitarem @Priscila ali, que vocês vão poder entrar em contato direto comigo para saber mais como funciona a mentoria, como funcionam as palestras, como funcionam os treinamentos. E agora também através do lançamento do livro Poder Feminino, que, assim, tá sendo muito emocionante. E olha só, gente, o livro O Poder Feminino, em coautoria com 25 mulheres, cada uma trazendo aqui a sua história. E a Priscila Liquer
é uma dessas escritoras do livro O Poder Feminino, que também você encontra ele nas redes sociais da Priscila Liquer, para que você possa adquirir, ou na cidade. Você é de Ubá, Minas Gerais. Olha só, gente, ela veio de Ubá para Belo Horizonte para que para o lançamento do livro Poder Feminino, para que as pessoas da cidade dela, né, conheçam esse trabalho, tenham em mãos esse trabalho, porque esse livro, ele é um manual. Sim. É um manual onde a pessoa vai encontrar aqui várias ferramentas de desenvolvimento, e uma dessas ferramentas é a ferramenta da Priscila Liquer, que ela traz aqui como desenvolver suas perdas e viver aí um extraordinário. Deixar aqui para a gente uma mensagem. Então, Kelly, eu gostaria de deixar para as pessoas de casa essa mensagem em relação à ressignificação. Qual é a história que hoje você conta da sua história? Como que estou contando a minha história? Eu estou contando uma história de tristeza, de falta de perdão, de vitimismo? Ou eu estou pegando essa minha história, reescrevendo ela e fazendo com que ela sirva de inspiração para outras pessoas? Então, a mensagem que eu quero deixar hoje é isso. Reescreva a sua história, que a sua história possa ser de legado para outras pessoas, que possa ser instrumentos de cura, possa ser instrumentos de libertação na vida das pessoas. Que tem uma frase que eu gosto muito, que é: do veneno que você tira o antídoto. E é da dor que você pode transformar um novo começo, e a dor pode ser a virada de chave na sua vida. Uau! Ai, que maravilha! E assim, nós encerramos aqui com essa maravilhosa Priscila Liquer. Gratidão por esse presente, por esse conteúdo. E, gente, segue com força essa mulher. Gratidão. Muito obrigada.